subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdos para professores das escolas bíblicas dominicais, classes dos jovens. Você está no estúdio ADCast, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Nosso coordenador é o pastor Neusley Moura e o nosso pastor-presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. Conosco aqui estão dois professores, mas primeiro eu vou apresentar aqui a nossa revista que nós estamos estudando esse trimestre, é o Plano Perfeito, a Salvação da Humanidade, a mensagem central das Escrituras. E hoje nós estaremos lecionando a lição de número 10, com o título Arrependimento e Fé como Respostas Humanas. Meus irmãos, então vamos aqui iniciar as apresentações. À minha esquerda está o professor cooperador irmão Alain. A paz do Senhor, irmão Alain. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui, né? Aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Deus. E aqui à minha direita está comigo o cooperador irmão Bruno. A paz do Senhor. Paz do Senhor Nicolas, paz do Senhor Alain, paz do Senhor professores e ouvintes. Que Deus nos ajude para que esta aula seja produtiva, proveitosa e edificante. Amém, glória a Deus. E vamos então já partir para o nosso conteúdo aí, acompanhe conosco nos slides as leituras, né, do texto principal e o resumo da lição. O texto principal se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O resumo da lição: a salvação é um dom da graça de Deus, recebido mediante arrependimento e fé. Essa resposta pessoal não é um mérito humano, mas disposição humilde em receber a obra que Jesus realizou. A nossa leitura bíblica em sala. O texto bíblico se encontra em Marcos, do capítulo 1, versículos 14 e 15, e Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 11. Vamos fazer a leitura de forma bem rápida, porque é um texto curto, para que os irmãos se situem aqui na nossa lição. Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Agora, Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Meus irmãos, a lição de hoje vai falar, como nós vimos no título, sobre arrependimento e fé. Esses dois temas vão ser tratados nessa lição e nós vamos nos aprofundar para que entendamos um pouquinho ele de forma mais clara, mais precisa, digamos assim. Mas na introdução aqui, já vou trazer um pouquinho do que nós vamos estar abordando sobre essa lição, né? Muitas das vezes, quando se trata de arrependimento, ele é confundido com culpa, ou tristeza, ou até mesmo remorso, né? São três situações distintas que não têm ligação direta ao arrependimento bíblico, ao qual nós estaremos trabalhando aqui hoje. Há também, num entendimento errôneo sobre fé, aqueles que entendem a fé como um reconhecimento de um bojo de regras, um conjunto de regras, doutrinas e determinações puramente intelectuais, formais, que são entregues para as pessoas, e essas pessoas aceitam, entendem essas regras, essas determinações, e acreditam que aquilo é aceitar a fé em Jesus. Então, nós estaremos vendo que a fé é muito mais do que isso e o arrependimento é muito mais profundo que uma mera
tristeza, um mero sentimento de culpa ou remorso, né? Atualmente, nós vivemos numa sociedade que está sendo devastada por uma cultura de autoaceitação. Como se, na verdade, fosse um tema onde nossos erros, eles devem ser exaltados. Nós somos o que somos. Não precisamos confrontar a nós mesmos. Você tem que se aceitar como você é. Você tem que aceitar quem você é, como se, na verdade, a nossa natureza fosse algo bom. Como se, na verdade, os nossos erros fossem algo a ser exaltado. Mas nós conhecemos que, na realidade bíblica cristã, nós temos que negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Cristo. O ponto inicial em que nós trabalharemos nessa lição do arrependimento é uma mudança de direção, uma mudança de mente, uma mudança de propósito. Então, nós também atacaremos diretamente essa ideia, né? E veremos que o cristão verdadeiro é aquele que todos os dias é transformado, é renovado e tem a sua mente renovada pelo Espírito Santo e o seu pensamento, a forma como ele vive, alterada e modificada pela direção do Espírito de Deus. E também vamos ver aí o significado de arrependimento genuíno, que também tem a necessidade dessa decisão pessoal, né? Como nós trabalhamos na outra lição, no outro capítulo dessa lição, né? Que a vontade humana, ela é essencial para o recebimento da graça. Deus nos capacita para recebermos, mas a vontade humana é necessária. As duas coisas trabalham em conjunto. Não é uma graça que a gente não resiste. Nós podemos resistir a essa graça, mas também, se não fosse pelo dom de Deus, nós não teríamos a capacidade de aceitá-la. Então, nós temos que receber algo que Deus nos capacitou para receber. Nós temos que entender dessa forma. Então, vamos lá, partindo já para o capítulo tópico 1, a salvação e arrependimento. Vamos falar sobre o que é arrependimento. E eu acho interessante quando a gente começa a falar sobre uma palavra, uma significação, trazer um pouco da origem dessa palavra. O comentarista ele já traz aqui no começo a tradução grega da palavra arrependimento, que se chama metanoia. Nós já tivemos até outros professores que mencionaram diversas vezes, na antiga revista também, essa palavra grega, uma palavra bem conhecida, que traz um significado de mudança essencial. Olha que palavra profunda, uma mudança essencial, uma mudança de essência, uma mudança não só de direção, mas também daquilo que toma a direção. Como se nós estivéssemos numa caminhada, não apenas tomamos um caminho diferente, mas nos tornamos alguém diferente tomando um caminho diferente. Isso significa metanoia. Além de uma mudança, né? É uma transformação que abrange o exterior e o interior. Isso é o arrependimento. E nós temos aqui também a palavra remorso, que é metamelonai. Metamelonai. Olha que semelhança, né? Metanoia, metamelonai. É parecido as palavras, contudo, tem significados diferentes, que é como se fosse uma mudança, uma tristeza, mas não tem a palavra essencial, mudança essencial, não há uma mudança de essência. É como se fosse apenas uma pedra no sapato durante a caminhada. Você continua tendo o mesmo caminho, mas você tem um percalço ali na sua caminhada. Então, nós entendemos que arrependimento é muito mais profundo, né? E tem toda essa confusão. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E também Jesus prega em favor do arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17, como nós lemos também na nossa revista em Marcos, né? Mas aqui no versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui nós vemos que o início da caminhada do cristão, ela começa com um arrependimento. Ela começa com
alteração da sua percepção sobre quem é você e o caminho que você está adotando. Quando você é revestido, coberto, vamos dizer assim, pela graça, a graça te alcança, você então tem uma nova percepção das situações. E como que nós podemos descrever essa percepção na prática, quando uma pessoa, ela de fato se arrepende? E aqui nós temos a menção do comentarista que trouxe aqui um trecho dos sermões clássicos de John Wesley. Ele fala que o arrependimento não é isolado, não é uma obra isolada, mas um conjunto de atitudes espirituais. E ele dá exemplos: um pesar pelo pecado, humilhação diante de Deus, ódio do mal, confissão sincera, súplica por misericórdia, amor a Deus, abandono do pecado, propósito de nova obediência, restituições de bens adquiridos desonestamente, perdão aos ofensores e obras de caridade. Na mesma obra, o próprio Wesley também amplia o conceito e fala que arrependimento não é apenas a condenação do pecado, mas a renúncia, um desejo de viver agora nos caminhos de santidade. Você não apenas abomina o pecado, mas você também tenta consertar para que você viva sem ele, né? Você abomina ele a tal ponto que você não tem mais desejo e não tem mais como viver nesse mesmo caminho, nessa mesma jornada. Então, o arrependimento é uma mudança bruta de vida, é uma mudança, uma transformação brusca da sua mente, do seu coração, dos seus pontos de vista. Isso, radical, é algo radical. É algo que transforma. O arrependimento, ele não é passageiro. O arrependimento é um processo. Muitas das vezes nos arrependemos e temos que mudar tudo à nossa volta, para que nós não caiamos novamente naquele erro. Então, assim, a forma mais profunda de entender arrependimento voltando ali para o grego, mudança essencial, é uma transformação. Com arrependimento, você muda o que você faz, muda o que você pensa, você cria estratégias para não cair novamente naquele erro. Pode ser que você acabe errando novamente, pecando novamente naquela situação que você se arrependeu, mas você não se conforma com aquilo. O arrependimento faz com que você vá e não peques mais. Mesmo que haja percalços no caminho, você cria estratégias para que aquilo não volte mais a acontecer. Mesmo que você caia, você se levanta e continua na sua jornada. Por quê? Porque você não se conforma com o pecado. Então, aí nós temos a introdução, na verdade, o subtópico de número 1, explicando, então, arrependimento. E agora eu passo aqui para o subtópico de número 2. O arrependimento é obra do Espírito Santo com o cooperador irmão Bruno. Muito bem. O arrependimento que não surge através de uma ação introdutória do Espírito Santo, ele é pseudo, ele é irreal, ele não é legítimo, ele é falso, porque o arrependimento verdadeiro e genuíno, ele surge e ele se dá como consequência da ação primária do Espírito Santo. Um pseudo-arrependimento ou um arrependimento na concepção humana, ele pode ser comparado, como já dito, com palavras como dita aqui pelo Nicolas, culpa, sentimento de remorso, tristeza. E ambos esses sentimentos, eles são imediatistas, passageiros, e não produzem momentânea, às vezes, mas numa perspectiva futura, qualquer tipo de mudança na vida de quem está sentindo ele. Porém, o arrependimento bíblico, o arrependimento genuíno e que resulta em salvação, ele é uma obra
não humana, mas ele é uma ação do Espírito Santo, conjunta com a decisão humana, obviamente. E esse arrependimento, ele se dá, né? Como? Nós vemos aqui, citado pelo comentarista na lição, João 16:8, texto muito conhecido por todos nós. E quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o homem do pecado. Convencer ali é elentio, que significa expor, refutar, fazer aceitar. Expor o quê? Expor a condição do homem aos seus próprios olhos. Fazer com que ele aceite e compreenda que ele encontra-se em pecado diante de Deus. E que ele encontra-se na dependência de um Salvador. Nós temos também João 1:9, que referencia a ação do Espírito Santo na introdução da conversão ou da salvação. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira, ali significa aletinos, que é veraz, real, perfeito, substancial. Ou seja, Jesus não era a única luz, mas ele era a luz maior, a luz perfeita. E para que serve a luz? A continuação do versículo, para iluminar, para alumiar. Ou seja, a luz de Jesus aqui é representada como a ação do Espírito Santo no interior do homem, iluminando, fazendo que o homem enxergue a sua própria mediocridade, a sua própria miserabilidade, a sua própria incapacidade pessoal de salvar-se ou de se auto-justificar. Então o Espírito Santo, ele adentra no interior do homem, convencendo, iluminando. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, comentando João 1:9, diz que fora a luz de Cristo, não há nenhuma outra luz pela qual possamos ver a verdade e sermos espiritualmente salvos. Somente a luz de Jesus, a luz de Cristo, a luz que se dá pela ação do Espírito Santo no interior do homem. E o Marcelo, aqui na revista, ele diz que esta ação do Espírito Santo, ela se dá no mais profundo do ser humano, do que a Bíblia chama de coração. E ele cita aqui Provérbios 4:23, muito conhecido também de todos nós, né? E lá está escrito que de tudo que se deve guardar, guardemos o coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Obviamente que quando a Bíblia ali menciona coração, não se trata do coração de carne, não se trata do coração de sangue, mas trata-se de uma linguagem metafísica que faz menção à alma. A alma. E a Bíblia, ela nos confere 4 designações para a palavra alma. A primeira é a alma como indivíduo. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. A alma como indivíduo, como pessoa, como ser humano. Segunda designação, alma com função biológica. Está lá em Levítico 17:11, porque a alma da carne está no sangue. Terceira designação, alma como parte imortal do homem. Mateus 10:28. E não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós somos imortalistas, obviamente. E em quarto, alma como sentimento. Mateus 26:38. Aquele texto tão lindo, porém
em que o nosso mestre se encontrava diante da pior angústia da sua vida. E ele diz essas palavras: a minha alma, ela está cheia de tristeza. Ela está cheia de tristeza até a morte. Alma como sentimento. Alma como sede das nossas emoções. E é lá que o Espírito Santo entra. É lá que o Espírito Santo age, convence, ilumina. E como consequência surge então o arrependimento. E a partir deste arrependimento, o homem, ele passa a ser outro homem. Eu me lembro como se fosse hoje, porque o cristianismo, vocês vão concordar comigo, não é só teoria, não é só palavra, não é só teologia, mas é experiência. E eu me recordo, Nicolas, que há 9 anos atrás eu pude arrepender-me de todos os meus pecados anteriormente feitos, uma vida de pecado. E eu me recordo que eu ouvi uma voz que me dizia: o que você está fazendo da sua vida? E eu comecei a repetir no meu pensamento, no meu coração, o que eu estou fazendo da minha vida. E então eu comecei a chorar como uma criancinha. E eu chorei por mais de 20 minutos, por 2 ou 3 vezes. Eu tentei parar de chorar e não consegui. Arrependido de tudo aquilo que eu estava fazendo e havia feito. E a partir daquele dia, a partir daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo homem, porque passei por esse processo. Me arrependi. Porém, vale aqui ressaltar que o arrependimento ele não se dá apenas, né, no início da nossa vida espiritual ou no processo de conversão, mas ele, como diz aqui o Marcelo no livro de apoio, ele não apenas nos convence, falando da obra do Espírito Santo, ele não apenas nos convence no momento da conversão, como também segue atuando em todo o processo de santificação, chamando-nos diariamente à correção, à confissão e à renovação de vida. Se nós estivermos sensíveis à atuação do Espírito Santo, ele então nos esclarece diariamente as nossas falhas e nós também devemos nos arrepender delas. O arrependimento, então, concluindo, ele, por mais que seja, por um lado, uma decisão consciente do ser humano, ele não se restringe a um esforço do homem apenas, mas é uma ação, é uma obra do Espírito Santo. Glória a Jesus. Cooperador Momala, trazendo o terceiro subtópico, o arrependimento não salva, mas é condição para receber a salvação. Amém. Graças a Deus, né? Esse tópico aqui, ele já deixa bem explícito para nós, né? O arrependimento, ele não salva. Só arrependimento não salva. Mas todo salvo se arrependeu. O arrependimento, ele prepara o coração para crer verdadeiramente em Cristo, né? Lá em Atos capítulo 3, versículo 19, fala assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não é só se arrepender. Convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Então, esse texto aqui não é só se arrepender, mas convertei-vos, mudar, né? Mudar a direção. O crente, ele tem que viver uma vida constante de arrependimento. Não assim que... mas os meus pecados? Que eu já confessei, já me arrependi, já pedi perdão para Deus. Ele não me perdoou? Não, ele perdoou. Quem fica jogando isso na sua lembrança, fazendo mal com a pessoa, é o inimigo, né? Satanás que é acusador. Nosso Deus não, ele perdoa.
Um arrependimento genuíno, ele perdoa. Só que o crente, ele tem que viver em constante arrependimento. Porque ele está reconhecendo a santidade de Deus e a sua necessidade de ser transformado. Nós vemos que lá em Coríntios 7:9 fala assim, ó: agora folgo, ou me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que nós não padecemos dano em coisa alguma. Esse texto, que foi traduzido por contristados, significa tristeza pelos pecados. É pelos pecados. Nós vamos lá nos Salmos 51, verso 1 e 3, fala assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Não é pelos meus méritos. Não é porque eu sou digno ou porque eu fiz alguma coisa. Não, não é por isso. É pela tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu tenho multidão de pecados, mas Deus, ele tem multidão de misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Arrependido, nós vemos que Davi pede perdão por todos os seus pecados. Lá em Salmos 38, versos 3 e 6, ele fala que não há coisa sã na minha carne, porque por causa da sua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, estou triste. Ele está sofrendo pelo seu pecado, a sua culpa. Ele está arrependido. Lá em Joel 2,12 fala: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Se tem uma pessoa que quer o arrependimento, é Deus. Ele quer o arrependimento das pessoas. Nós vemos que Jesus, ele, no seu ministério terreno, como está relatado lá em Marcos 1, 14 e 15, Jesus, ele veio para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O arrependimento não é negociável. Não é que eu posso escolher. Não. Arrependimento é necessário. É exigência. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que eles assim sejam perdoados. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, e também lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele descreve a graça de Deus. A graça de Deus, ela primeiro, ela traz tristeza pelo pecado. Traz tristeza pelo pecado. E depois a fé em Cristo, que aí sim justifica e regenera o pecador. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente tem umas palavras que a gente usa no nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo, mas são palavras aplicáveis, né? O Alan estava falando aqui em conversão. Lembrei quando eu fui fazer a minha carteira de carro e o nosso... aquele que fica fazendo a avaliação, o avaliador, né? O instrutor, né? Ele sempre dizia, faça uma conversão para a direita, uma conversão para a esquerda. A gente tem essas situações no nosso dia a dia e se alguém perguntasse para você antes de assistir essa aula, ou até mesmo para nós, né? E defina conversão. Acaba, poxa vida. É como se eu estivesse dirigindo e me pedisse para virar à direita, virar à esquerda. É uma conversão. A conversão é mudar a direção. Mudar a direção. Agora, as pessoas que falam que se converte, mas continua andando no mesmo caminho, não tem vivendo como. Em pecado, não. O instrutor reprovaria eu se ele falasse, faça uma conversão para a direita e eu não fizesse a conversão para a direita, né? Eu permanecesse em linha reta.
Aí eu acho que eu tomaria eu teria que fazer de novo aquele exame, que é uma bênção para fazer aquilo ali, né? O Detran não ia aprovar minha carteira, não. Mas então vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui, meus queridos irmãos, para o tópico de número 2, salvação e fé salvífica. E já entrando aqui no subtópico fé como confiança e entrega. Aqui nós vamos falar sobre o crer e sobre a fé. Ela não se resume aqui, a revista já começa dizendo, a fé salvífica não se resume a acreditar que Deus existe. E isso é essencial para que a gente entenda qual é o nível de profundidade da fé. Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de crer, nós não estamos dizendo apenas em uma crença intelectual. Quando nós vamos para a faculdade, nós aprendemos alguma realidade do mundo, nós aprendemos alguma realidade da sociedade, da vida, do mundo, das realidades e afins. Nós estamos estudando e passamos a crer naquilo. Né? Muitas das vezes, até alguns ensinos nos levam a crer nas coisas erradas, as coisas que se divergem dos padrões bíblicos da realidade. Por quê? Porque num mundo secular, as pessoas que estudam, elas estudam sobre uma ótica secular. E nós que somos cristãos, toda a nossa vida ela deve ser vivida sobre a lente, sobre a ótica do cristianismo, a ótica da palavra de Deus. Então, quando você vai para uma universidade, tem que tomar muito cuidado, inclusive os professores já podem até dar uma pincelada nisso, né? No que você vai acreditar, no que você vai deixar entrar no seu coração. Tem que sempre estar confrontando com a Bíblia. Mas, ainda assim, o crer bíblico não é apenas um crer ideológico, um crer intelectual. E é aí que muitos se perdem quando nós vemos os confrontos acontecendo. Porque o que acontece? Quando nós temos pessoas dentro da igreja que elas estão lá e se dizem crentes, se dizem professarem a fé cristã, mas são crentes que acreditam apenas no que ouvem, apenas no que estudam, apenas no que entendem por ser verdade, elas, quando conhecerem uma outra realidade que faça sentido, pode ser que ela acabe se confundindo e migrando para aquilo. É o que tem acontecido, infelizmente, com muitos jovens, com muitos adolescentes que nas universidades, nos colégios, nas escolas, têm tido contato com ideologias deste novo século que tem confundido as mentes e ceifado a vida de muitas pessoas, desviando ela dos caminhos de Deus. O crer, ele é muito mais profundo do que apenas aprender e conhecer a teologia, a doutrina, os costumes, os ditames, as regras e afins. Crer é confiar, crer é entregar-se, crer é andar com aquele de quem você crê. Quando nós falamos em crer, nós estamos falando não somente no ato da pessoa que acredita, mas como aquela pessoa se comporta em relação ao Senhor no qual ela crê. Quando eu creio em Deus, eu ando com Deus. Quando eu creio em Deus, eu confio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu conheço sobre o meu Deus. Portanto, qualquer pessoa que vier para mim, Alan, e me disser o que você crê está errado, porque olha o tanto de livros, olha o tanto de filosofias, olha o tanto de ideologias que falam o contrário, que mostram dados que falam isso, mostram que o que você está acreditando está errado. Mas você conhece o seu Deus, você não somente leu sobre ele, você não somente escutou sobre ele, mas você caminha com ele, você conversa com ele. E ao mesmo tempo que você tem um confronto aqui, Deus já te dá o renovo ali. Ao mesmo tempo que a sua alma está confusa aqui, o Espírito Santo já traz a verdade no seu coração ali. Isso é crer. Crer não é somente você pegar uma carona com alguém. Crer é você pegar uma carona dentro de um carro, fechar seu olho e dormir sabendo que aquela pessoa, aquele motorista vai te levar seguro até o final da jornada. Você não precisa ficar alerta, porque você confia no caminho que você escolheu. Então, é interessante que quando nós falamos em crer, não é um sentimento intelectual,
Mas também, no outro oposto, não é somente uma entrega emocional, porque também acontece isso. Existem muitos que creem somente no intelecto, somente na doutrina, somente num grupo que nós temos aqui dentro da igreja, querendo ou não, é um local muito bom. Temos orquestra, temos o grupo das irmãs, temos o grupo dos varões, temos o grupo de jovens, adolescentes. Uma pessoa que antes podia ser excluída, hoje encontra um grupo, uma comunidade que a abraça. Mas a fé não é só isso. A fé ela está além disso. Pela fé nós temos isso, mas não por isso nós temos fé. Interessante que salvação que nós somos pela fé não é convencimento, né? Tá falando de conversão, mudar o caminho. Não ser convencido, convencimento ou mesmo persuadido, né? É isso aí. Porque às vezes muita gente, ela vem visitar a igreja Isso aí. e ela é até persuadida. Aí lá na frente aceitar Jesus. Ela não se arrependeu dos seus pecados. Ela não se arrependeu das coisas que ela fez. Então ela não vai mudar o caminho. Ela foi persuadida, ó, vamos lá na frente. Os irmãos faltou pegar no braço dela e arrastar lá pra frente. Aí assim fica difícil. Exatamente. Então, mas é exatamente isso, a persuasão, né? Muitos argumentos lógicos, racionais para que você aceite Jesus, né? Isso é importante. Não estou dizendo que não é importante você crer com uma fé racional. Isso é muito importante. Mas como eu estava dizendo, existe também o outro oposto. Aqueles que estão lá naquele ambiente de louvores, naquele ambiente de choros e se toca com aquilo e emocionalmente acha que aquilo é o mover de Deus na vida dele. E pela emoção decide, não, eu vou lá, eu vou mudar de vida e tudo mais. Quando volto para casa, tudo se acalmou. Não. A vida anterior volta à tona, a segunda-feira bate na porta, os convites também vêm e aí acabou. Existe aquele que crê pela razão apenas, mas não se aprofunda em sentimento com o Criador, e existe aquele que veio a crer só pela emoção, e a fé não cria raiz e logo ela morre. Então, qual é o ponto desse primeiro subtópico sobre o crer? Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, sem fé não há como ser um cristão. Você pode frequentar uma igreja, ser um frequentador de igreja. Mas a vocação de um cristão, ela exige fé. E se fé não é racional, puramente um conhecimento ideológico, intelectual, mas também não é o emocionalismo barato, a fé, meus irmãos, ela é uma construção que junta de forma equilibrada o crer. Existe o equilíbrio entre esses dois pontos. Com a mente, nós compreendemos o sacrifício e com o coração, nós recebemos ele como nosso Senhor. Quando somamos esses dois pontos, nós cremos. E quando cremos, nós temos fé. É impossível nós termos fé sem crer. Primeiro, nós precisamos crer para que tenhamos fé. É como se os dois trabalhassem de forma junta, são quase ligados. Mas nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Bruno, nós não podemos ter uma fé superficial, nós não podemos ter uma fé na qual nós não nos aprofundamos, mas também não podemos ter uma fé na qual nós não nos aproximamos dele, na qual nós não choramos na presença de Deus, na qual nós não cremos e confiamos verdadeiramente com a nossa razão e com a nossa emoção que ele está conosco. Fé é algo profundo, fé é algo íntimo, mas também fé é algo racional. Portanto, meus queridos irmãos, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Graça e conhecimento. É um equilíbrio dos dois. E quando nós temos o equilíbrio, nós conhecemos a Deus, temos intimidade com o Pai, nós, por fim, temos fé. Outro ponto que coloca aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Há aqueles que leem a Bíblia, mas não estão consumindo a palavra de Deus, não estão se alimentando. Eu posso ser um ateu e ler a Bíblia, mas há aqueles que se alimentam da Bíblia como a palavra de Deus.
O que nos diz que a fé, ela cresce, a fé, ela aumenta. Na medida que você vai se alimentando da palavra, na medida que você ouve a palavra de Deus, tanto pelo estudo, quanto pela oração, pelo aproximar-se do Senhor, a fé cresce, a fé multiplica, a fé aumenta. Portanto, a fé, ela parte de um estágio inicial, do momento que cremos, mas ela não termina. A fé, ela pode atingir o tamanho de um grão de mostarda. Pode atingir uma fé, quem sabe até superior, né? Não sei. Mas isso mostra que a fé, ela tem uma continuidade. E ela pode ser cada vez mais aprimorada em nossa vida, tá? Então aqui nós temos o subtópico de número 1, fé como confiança e entrega. E já vou aqui partir para o subtópico de número 2, com o cooperador irmão Bruno, para que a gente dê continuidade aqui no andamento da nossa lição. A fé em Jesus é tanto um ato único quanto uma ação contínua. Olha, longe de nós, de mim e dos meus companheiros, esteja dificultar aquilo que está facilitado. Longe de nós seja tornar complexo aquilo que é simples. Dificultar o que é fácil. Deus, ele reduziu na dispensação da graça a salvação do homem a um nível irredutível. Tudo que o homem precisa fazer para ser salvo é crer. Atos 16 e 31, Paulo está na casa do carcereiro, na linguagem contemporânea, um agente penitenciário, e ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e os da tua casa. A pergunta é: o que é crer? Respondido pelo Nicolas, o que é não crer? É simplesmente acreditar. Crer não envolve apenas eu aceitar uma posição teológica. Crer não envolve simplesmente eu aderir uma linha de raciocínio. Mas crer, verdadeiramente, é uma ação da fé e envolve confiança. E a segunda pergunta é: em quem crer? O próprio Paulo responde no que ele disse na casa daquele carcereiro: no Senhor Jesus Cristo. A fé salvadora, salvífica, ela é eficaz quando aplicada única e exclusivamente em uma pessoa. E essa pessoa tem nome e ela se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. A pergunta, aquele jovem rico, em Mateus 19:16, um diálogo enriquecedor do ponto de vista do conhecimento, aquele jovem foi infeliz na sua pergunta, porque ele perguntou a Jesus: o que devo eu fazer para ser salvo? Quando, na realidade, a pergunta que ele deveria ter feito era: em quem devo crer para ser salvo? Porque crer ou salvação não é o que eu devo fazer, mas em quem devo crer para que me salve, para que eu seja salvo. Antônio Gilberto, ele diz que uma pessoa ela pode, por conseguinte, crer só com a mente e não crer com o coração. A fé natural, também chamada de, ou denominada de, pensamento positivo, ela é de grande utilidade nas relações humanas, mas ela é inoperante e sem valor para a salvação.
crer, eu faço questão de ser redundante e repetitivo, não envolve apenas acreditar com a mente, mas envolve confiar, e isto envolve sentimento, envolve coração. E eu me recordo de um livro muito lindo que eu li, nunca esqueço, escrito por Oswald Smith, que chama O País que Eu Mais Amo. E ele ali cita uma situação de um homem, um nadador, no meio do rio, em que ele perde as suas forças. E na beira do rio havia um homem. E ele começou ali, não conseguiu desenvolver, não conseguia se salvar. E ele tentou, Nicolas, até que pela primeira vez ele se afundou. E ali, já quase perdendo as forças, ele veio até a superfície. E quando ele olhou no canto, na beira do rio, tinha um homem lá. Só que aquele homem permaneceu inamovível, com os braços cruzados. E aquele homem, já perdendo todas as suas forças, afoga pela segunda vez. E ele submerge e, como num último esforço, ele sobe pela segunda vez e ele grita: socorro. E foi a partir daquele grito, daquele pedido, que o homem que estava à beira do rio sai da sua posição e socorre aquele homem. E a pergunta é, por que aquele homem não socorreu o rapaz antes? Porque aquele rapaz que estava se afogando ainda estava confiando nas suas próprias forças para tentar chegar à beira do rio. Foi quando ele reconheceu que por si mesmo ele não poderia ser salvo, ele gritou socorro e aquele que estava à beira o salvou. Ele depositou a sua confiança naquele homem que estava à beira do rio. E quando aquele homem chegou para salvá-lo, ele não precisou mais fazer força, ele não precisou mais nadar, não precisou mais bater as mãos e nem os pés. Ele apenas precisou confiar que aquele homem o salvaria e o levaria à terra seca. Isso é fé. Isso é confiar. Agora, a fé, ela não é, como dito no título do subtópico, apenas uma ação única no momento da salvação. Mas a fé, ela permanece como sendo presente em todos os dias das nossas vidas. Citado aqui pelo Nicolas, Romanos 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé ativa, ela não se restringe ao momento inicial da salvação, mas ela não se restringe, não cessa. Mas, como dito, ela amadurece, ela cresce, renova-se diariamente à medida que a gente cultiva um relacionamento com Deus e também se aproxima, lê e medita na palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 1:3, Paulo diz: devemos, olha, irmão, sempre devemos dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé, ela cresce, cresce e cresce muitíssimo. Ou seja, a fé, ela não se restringe ao momento da salvação, mas ela cresce, ela amadurece, ela se desenvolve à medida que a gente tem contato com a palavra de Deus e com o próprio Deus da palavra por intermédio da oração. A nossa vida, ela tem início, meio e fim, referindo-se, obviamente, à nossa vida espiritual. E nós precisamos de fé para o começo, precisamos fé para o meio e precisamos de fé para perseverar, fé para terminar, como diz 2 Timóteo 4:7, o apóstolo São Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. E no terceiro subtópico desse segundo tópico fala assim, ó: a fé
que nos une a Cristo, né? Muito bonito o exemplo que você deu, Bruno, do nadador. Mas eu vejo que, conforme ela está escrito lá em Efésios 2, 3, né? Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus. Só que lá em João 1, 12, 13, fala que, mas todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Só que nós fomos aceitos como filhos, né? Lá em Efésios, capítulo número 1, verso número 5, fala que nós somos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a sua vontade. Ele que nos quis assim. Ele que nos quis aceitar assim, que quis nossa salvação, né? E nós vemos isso, que a fé nos une a Cristo, nós podemos ter certeza de comunhão com esse Deus, que é nosso Pai. Nós podemos ter confiança nele, que as pessoas podem dizer assim, não, mas eu não pude ter o privilégio de confiar no meu pai. Mas isso aí é porque é uma coisa que é inatural, coisa que foge a regra. Mas assim, o pai é o maior exemplo de confiança de um filho, de criança. Com o pai, nós temos Deus como pai, nós temos a segurança. Não existe, irmãos, maior sensação de segurança do que quando um pai está junto. Eu me lembro de quando eu era criança, eu tinha muito medo. Tive muito medo. Tinha medo de altura, tive medo de escuro, tive medo de lugares assim estranhos. Mas tudo isso passava quando eu tinha a presença do meu pai. Meu pai me passava segurança. E os irmãos podem ter certeza que quando nós temos Deus como um pai, nós temos essa segurança também. E mais ainda, nós temos uma esperança, né? Uma esperança viva. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, assim, essa fé que nos une a Cristo nos torna muito próximos de Deus, nos torna filhos de Deus. E quanto a isso, nós podemos ter segurança, podemos ter esperança, podemos ter convicção que vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos partir então para o tópico de número 3, já caminhando aqui para o encerramento da nossa lição. E já vamos partir aqui o subtópico de número 1. Deus oferece, o homem responde. Nós já vimos então no decorrer dessa lição que a salvação é uma dádiva divina. E nesse terceiro tópico nós vamos estar tratando de alguns temas que a revista já trouxe, mas que é sempre importante que a gente frise bem e traga novamente. Né? Inicialmente aqui vou fazer a leitura de Tito, capítulo 2, versículo 11, para que a gente entenda um pouco melhor e traga um conceito bíblico, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E nesse terceiro subtópico, primeiro subtópico, nós vamos entender mais uma vez que a salvação ela é um dom unilateral vindo de Deus.
quer dizer o quê? É um dom que nós recebemos unilateralmente, quer dizer que só teve um lado que trabalhou para que esse dom fosse entregue, Deus, somente Deus, pela sua misericórdia e pela sua vontade, nos ofereceu esse dom, que é a graça por intermédio de Jesus Cristo. Salvação, ela vem por meio da graça, e a graça é recebida mediante a fé. Então aqui nós vamos encaixar esses dois pontos. Ele é um dom unilateral, mas ela é como se fosse, vamos dar um exemplo aqui, de um convite, né? Uma pessoa que recebe um convite. Vamos dizer assim, Bruno, quando você recebe um convite, vamos dizer, você recebeu um convite de casamento, automaticamente você vai teletransportar para dentro do casamento? É óbvio que não. Você precisa abrir o convite, você precisa ler o convite, você precisa comprar uma roupa, você precisa programar na sua agenda, você precisa fazer todos os trâmites. Comprar o presente. Comprar o presente. Você precisa fazer todos os trâmites, né? Aonde vai ser? Se arrumar, marcar o cabeleireiro, o barbeiro, quem sabe, no caso do Bruno, o cara para fazer o bigode dele ali, ó, dar uma ajeitada ali, deixar bem ajeitadinho. Brincadeiras à parte, mas você precisa se programar, você precisa fazer a sua parte, né? Assim, esse é o exemplo óbvio da parábola das bodas, né? Mas assim, nós temos que a salvação é da mesma forma. Nós recebemos esse convite. A todos os homens recebem esse convite. Mas o convite, se ficar lá guardado na sua estante, você nem lê o que tem nele, você não vai saber quando que vai ser a festa, você não vai saber quando que vai ser, qual que são os trajes para você usar no evento, quais são as regras do evento, quantas pessoas podem ir no evento, e etc, etc, etc. Então, é a graça da mesma forma. Você precisa receber, você precisa acreditar, você precisa ter fé, e aí você vai ser, então, revestido pela misericórdia de Deus e receber a salvação em Cristo Jesus, regenerado e todos os outros temas que nós viemos falando aqui no decorrer dessa lição. Então, por que nós temos escolha? Porque nós escolhemos abrir o convite, nós escolhemos nos arrumar conforme o convite determina. Mas por que é um ato unilateral de Deus? Porque quem nos dá o convite é Ele. Não há, então, o que se dizer em uma vez que nós fomos salvos, salvo para sempre, ou até mesmo que Deus já sabe, já predestinou, aliás, né? Deus sabe todas as coisas, mas que Deus já predestinou todos os homens à sua própria vontade. Ele já determinou aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Então, a passagem bíblica que fala que ele amou o mundo de tal maneira para que todos que nele crescem não pereçam, mas tenham vida eterna. O convite foi dado a todos. O convite foi entregue a todos. Nós precisamos aceitar. Então, existe trabalho unilateral de Deus ao entregar o convite, só que com o convite nós somos capacitados. Com a graça, nós somos capacitados a aceitar. O que antes não conseguíamos ver, hoje Deus nos deu a capacidade de enxergar. Deus nos deu a possibilidade de escolher entre o pecado e a salvação, entre uma vida degenerada e uma vida regenerada em Cristo Jesus. Então aqui, para não me alongar muito, o primeiro subtópico vai falar sobre isso. Deus oferece e o homem responde. Deus nos dá a salvação e nós recebemos a salvação mediante a fé, mediante o crer, mediante nossas próprias escolhas. Nós recebemos a Jesus e aquele que confessa e crê é salvo. Subtópico de número 2, a cooperação humana não é mérito, é resposta, com o cooperador irmão Bruno. Já citado João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tudo que o homem precisa fazer é receber. Do ponto de vista calvinista, a salvação é imposta. Mas nós entendemos que a salvação ela é oferecida.
e desfruta das benesses dessa salvação aquele que recebe. E receber, não há mérito algum nisso. Aquela ilustração do homem se afogando, ela ilustra isso. O homem, enquanto estava confiando nas suas próprias forças, ele estava se afogando e ia morrer. Mas quando ele disse, não, eu não consigo sozinho, ele disse, socorro, ele confiou que outro poderia salvá-lo. Então ele depositou a sua fé, ele confiou em alguém para salvá-lo. Ele simplesmente gritou, socorro. Ele não precisou mais nadar, não precisou mais se esforçar, ele simplesmente recebeu, aceitou, confiou, depositou a sua fé. E nisso não há mérito algum. O mérito, ele é todo daquele que salva e não daquele que está sendo salvo. Salvação pode ser considerada, ilustrada, vista por nós como um presente. E um presente, eu não produzo um presente, eu não fabrico um presente, eu não compro um presente, eu não embalo um presente, eu só recebo o presente. Então, que mérito eu tenho nisso? E até para receber o presente da salvação, a gente ainda depende do presenteador. É verdade. Para nos preparar para receber essa bênção. Efésios 2:8 ainda está escrito, porque pela graça sois salvos. Nós conhecemos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus. Desse modo, arrepender-se e crer não é uma ação que pode ser entendida como se nós estivéssemos ajudando Deus a nos salvar. Mas simplesmente nós estamos aceitando a salvação que Ele já realizou. E essa salvação foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. Então ninguém tem nada de que se gloriar. O mérito é todo de Deus. E eu finalizo aqui citando Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja recompensado? Olha agora, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, glória a Deus. Terceiro subtópico, a graça não anula a responsabilidade com o cooperador irmão Alain. Amém. Nossa, mas como essa aula tá boa, né? Assunto maravilhoso. Falar da graça de Deus, assim, o Espírito, ele convence do pecado, mas ele não força o arrependimento ou a decisão da pessoa se converter e aceitar Jesus, confessar. Não, o Espírito ele não faz, ele convence do pecado, mas ele não força a pessoa. E ouvi você falando, Bruno, penso o seguinte, que não há mérito em abrir a porta quando alguém já está batendo na porta. A pessoa está batendo na porta, eu já sei que tem alguém ali, eu vou e abro. E recebo essa pessoa. Isso. E não há mérito para nós da salvação. Porque Jesus, ele já pagou o preço por nós. E ele está batendo na porta. Está batendo na porta. E muita gente não atende ele, né? A graça de Deus, ela já fez por nós tudo aquilo que nós não podíamos.
E lá em Filipenses 2, 12 e 13, fala que a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a tua boa vontade. A salvação, irmãos, a salvação é do início, meio e fim. Toda é obra de Deus. Deus, ele inicia e sustenta. E ele deseja nosso relacionamento livre e amoroso com ele. Cabe ao crente aceitar e desenvolver essa salvação. Desenvolver, eu digo que Deus ele quer usar a vida de pessoas também, para estar alcançando mais pessoas também, mais pessoas que não têm a salvação. A condenação, ela é pela recusa da oferta gratuita de Deus, a graça de Deus. Já está tudo pronto. A pessoa tem que aceitar. A salvação ela é gratuita. A única coisa que ela exige é uma decisão pessoal. A graça abre a porta para sermos salvos. Mas nós escolhemos se queremos entrar ou não. E quando já somos salvos, escolhemos se queremos ficar também. Que as pessoas podem se afastar e mudar de caminho. Então, assim, a graça, ela não anula a responsabilidade do homem. Porque Deus já fez o que tinha de fazer. O que nós não podíamos, não conseguimos, nada nos fazia ser possível essa salvação. E Jesus já fez por nós. Então, assim, agora nós temos a responsabilidade de continuar dessa forma. Glória a Deus. Como o Alan disse aqui, que aula maravilhosa, que conteúdo gostoso de conversar, de tratar. E nós vamos chegando ao fim, né? Desta aula de número 10, que falou sobre o arrependimento e a fé como respostas humanas. Professor, você tem gostado dos conteúdos? Como está sendo o acompanhamento das aulas? Como está sendo os subsídios para você? Comente nos nossos vídeos, compartilhe o nosso canal e dê um like. A plataforma, ela recompensa o produtor, aquele que faz esse subsídio, conforme o feedback positivo das pessoas que assistem e, consequentemente, a plataforma também divulga os vídeos na medida desses feedbacks. Então, é muito importante o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário e siga-nos aí no canal AD Belém Piracicaba e o Instagram AD Belém Piracicaba também. Vamos aqui, então, fazer a conclusão da nossa lição na leitura da revista. A salvação é pela graça de Deus, mas essa graça exige uma resposta. Arrependimento e fé, isso revela que, embora a salvação não dependa de obras humanas, Deus nos chama a cooperar com o seu agir por meio de uma entrega sincera. Arrepender-se e crer são atitudes que abrem o coração para a ação transformadora do Espírito Santo. Você tem vivido uma fé que apenas acredita ou uma fé que transforma e une cada vez mais a Cristo? É bem impactante essa pergunta, né? Inclusive o professor pode fazer em sala de aula. Meus queridos irmãos, então aqui ficamos com mais uma aula. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui e despeço a todos aí com a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.